Bom dia, irmãos. Imenso, imenso privilégio estar nessa igreja querida. Mora no meu coração. E principalmente falando sobre esse tema. Será que Deus existe, gente? Deus existe? O que você acha? Deus não existe. Pior que não. Deus é. É mais do que existir. Deus é. Quando perguntado, Deus falou assim, me anuncie como o eu sou. Deus é. Mas o mundo tem duvidado da existência de Deus. O ateísmo tem crescido. 2/3 dos nossos jovens entrando nas universidades estão se tornando ateus, negando o inegável Deus. Mas quem somos nós? Nós cantamos aqui. Quem somos nós para negar a existência desse grande Deus? Olha só, é essa tese que eu quero defender com vocês hoje. Será que Deus existe? Será que nós temos evidências da existência de Deus? Será que estamos aqui louvando um Deus real, racional, um Deus que preenche não só o nosso coração, mas também a nossa razão, nosso entendimento? Existiriam evidências desse Deus? Ou Deus é um delírio, uma ilusão, uma criação dos homens para consolar-nos na figura de um pai? Será que somos amebas evoluídas ou somos filhos desse grande Deus? A Bíblia diz que nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Olha que legal, melhor ainda, né? Você nem precisa cuidar do mundo, ele cuida para nós. Olha, que grande privilégio. Um pouco abaixo dos anjos, Deus nos fez. De honra e majestade, Ele nos coroou, cobriu, coroou. Olha só. Mas o mundo nega. E é essa tese que eu quero discutir com vocês. Deus existe, gente? Vou discutir as top 10 evidências da existência de Deus. Porque senão eu ficaria aqui a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, a semana toda, o mês todo, apresentando evidências de Deus. Quem é você, irmão, para negar a existência de Deus? Eu não sei quantos aqui, alguns provavelmente se declaram ateus. Olha, se você se declara ateu, me desculpe, mas eu não creio em você. Eu sei que você sabe que Deus existe. Quem somos nós para negar o inegável? Deus. Deus é uma obrigatoriedade de lógica, de teologia, de ciência. Não dá para negar. Não dá para disfarçar. Deus é uma obrigatoriedade. A gente está obrigado a concluir que há um Deus e defenderei essa tese com você. Então vamos lá? Isso. Gente, Richard Dawkins, maior ateu do século XX, mas parece que ele já está se convertendo, não sei se vocês têm seguido o Dawkins, ele disse que Deus é um delírio. Escreveu esse livro, vendeu milhares e milhares e milhares de cópias ao redor do mundo. Ele veio no Brasil, auditórios lotaram para escutar o Dawkins falando que Deus não existe. Gente, tem gente que lota auditório, pagaram para assistir, não foi barato, para que Deus, sobre a inexistência de Deus. Por quê? Porque quando você nega Deus, é como matar vários e vários leões todo dia. Não é fácil negar a existência de Deus. Você tem que estar sempre se alimentando de novas evidências, pseudo-evidências da inexistência de Deus. Os auditórios ficaram lotados, pagaram para serem convencidos sobre a inexistência de Deus. E Richard Dawkins escreveu esse livro, Deus, um Delírio, um best-seller. E você vai ler o livro, ele diz assim, olha, se você não quiser ler o livro inteiro, leia esse capítulo. Se não quiser ler o capítulo inteiro, leia essa folha. Se você não quiser ler a folha inteira, leia esse parágrafo, que resume o livro. Sabe qual é o resumo do livro do Richard Dawkins? Ele diz que Deus não é uma boa hipótese para a nossa existência, porque se Deus existe, teremos agora um problema ainda maior. Temos que explicar quem criou Deus. Você riu, não riu? Eu também. Irmãos, quem criou Deus? Deve ter sido o super Deus. Quem criou o super Deus? O super mega Deus. Quem criou o super mega Deus? O hiper mega Deus.
Irmãos, temos que explicar a existência de Deus? Quem criou Deus? Absolutamente não. Tem um hino que diz que ninguém explica Deus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Mas Deus é uma conclusão inevitável de lógica, de ciência, de teologia, de filosofia. E Deus não é criatura, Deus é Deus. Deus, se tivesse sido criado, ele seria uma mera criatura. Deus é a primeira causa não causada. Os filósofos gregos já se reuniram há muito tempo atrás e já chegaram a essa conclusão. Se eu existo, Deus existe. Irmão, se você existe, Deus existe. O mundo pode ser uma ilusão, certo? Mas você não pode ser parte da ilusão. Sabia disso? Se belisca, irmão, dá um beliscão bem forte. Doeu? Belisca mais forte, até doeu um pouquinho. Você é real. O resto pode ser uma ilusão, mas você pelo menos existe. Doeu, portanto existo. Penso, logo existo. Se você existe, Deus existe, porque você é o último efeito de uma sequência de causas e efeitos que precisou ser iniciada por uma primeira causa não causada, Deus. Um ser todo-poderoso que deu início a todas as coisas. Nenhum efeito pode ser maior do que a sua causa. Então a tese de Richard Dawkins é uma falácia, uma ilusão infantil, pueril. O maior ateu do século XX escreveu um livro absolutamente infantil, que viola um dos princípios mais bem estabelecidos da filosofia. Há uma necessidade imperiosa de uma primeira causa não causada que deu início a todos os efeitos do universo. A gente não explica uma primeira causa não causada, certo? Como é que você vai explicar um ser que sempre existiu, um ser que nem existe, ele é? Não dá para explicar, mas a gente tem que concluir que ele existe. Ninguém explica Deus, do crente ao ateu, mas todos estão convencidos que Deus existe, até os ateus. Outro dia um amigo meu, Luiz Fernando da Waters, uma empresa muito famosa de equipamentos científicos, estava no avião da Latam que ia para Londres junto com a sua família, ele ia visitar o filho que estuda lá. No meio do Atlântico, o avião teve uma pane elétrica, perdeu toda a capacidade de gerar energia elétrica. Entrou lá num gerador de turbina que eles têm de última saída, e o avião fez uma curva, começou a voltar para o Brasil, queria chegar em Confins, Belo Horizonte, e o piloto abriu a comunicação com a torre dizendo: olha, pane geral de eletricidade. Estou no gerador aqui, fiz as contas, não conseguirei chegar no aeroporto, mas estamos tentando. O pior é que ele abriu a comunicação também para todos no avião. Escutaram essa mensagem. E o que aconteceu? Eu perguntei, Luiz Fernando, Marcos, eu fiz questão de ficar vendo. Não tinha um cara lá que falou assim, não, sou ateu, se cair, caiu, se não caiu, não caiu, é um acaso. Não, todos se reuniram em grupos de oração. Todos orando para Deus. Ele falou, Marcos, todos. Rezando, orando, pedindo a Deus que o avião chegasse. Chegou ou não chegou, gente? Claro que chegou, senão não estaria contando a história. Rapaz, até o avião começar a cair. Todos nós sabemos que existe. Então Deus é um delírio? Deus é um delírio? Muito pelo contrário, gente. A Bíblia diz o tolo no seu coração, não há Deus. Irmãos, é tolice não crer em Deus. É tolice não crer em Deus. É uma tolice de lógica, uma tolice de ciência, uma tolice de filosofia. Olha, irmão, que está aqui comigo, se você não crê em Deus, é uma tolice não crer em Deus. O pior é que você sabe que Deus existe. Eu nunca tive um debate com um ateu que eu não espremesse muito bem na parede e ele não espirrasse em direção a Deus. Eu comecei a preparar essa palestra sobre a existência de Deus. Nós estamos na versão
13.9, quando o pastor César Cavalcante teve um debate com um ateu sobre a existência de Deus. E ele me mandou uma mensagem, falou assim: Marcos, eu estarei naquele debate, a parte científica aí, eu não sou assim tão letrado como você, então será que você pode me ajudar? Fica no WhatsApp, se tiver alguma questão, você me ajuda. Eu falei: claro, pastor. E o debate começou. E aí o ateu falou assim: em que Deus que você devo, se Deus existe, em que Deus que eu devo acreditar? Tem evidências científicas de Deus. E eu ficava lá no WhatsApp colocando um monte de coisa. Pastor César fala isso. Acho que ele desligou o WhatsApp, gente. De tanta coisa que eu escrevi. Aí eu falei: vou preparar uma palestra sobre a existência de Deus. Por quê? Porque é tolice não crer em Deus, gente. É tolice não crer em Deus. Quem sou eu para negar? Quem somos nós para negar que um grande Deus não só existe, Ele é. Ele é. Gente, por que nós temos tanta convicção da existência de Deus? Porque estamos cercados, atolados, rodeados, ensopados e afogados em evidências de Deus. Falei 5, Hamilton, que agora eu sou presbiteriano, né? Tudo 5 pontos, né? 5. Olha só, estamos atolados, afogados, cercados, ilhados, ensopados de evidências de que há um grande Deus. Vou falar sobre as melhores top 5 aqui. Começar com a palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia? Quem trouxe sua Bíblia? Bíblia de papel, viu, gente? Você tem que carregar sua Bíblia, porque nós somos conhecidos como os Bíblias, não é? Então traga sua Bíblia. Mas se você tem uma Bíblia instalada no celular, vou deixar, por misericórdia, tá bom? Eu quero que você levante aí a sua Bíblia ou o seu celular. E fique com a Bíblia levantada, não pode abaixar, senão você não vai passar no teste da Bíblia. Consegue segurar ela levantada? Nós vamos repetir os 5 pontos da palavra de Deus. A Bíblia é clara. Repete comigo, irmão. Clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Amém. Pode baixar, irmão. Depois a gente vai repetir. E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia começa querendo te convencer que Deus existe. Olha, essa aqui é a palavra de Deus. Talvez você não duvide da existência de Deus. Então eu vou falar para vocês, aqui nos primeiros versículos de Gênesis, as evidências que Deus existe. Vou me apresentar para vocês. Vou convencer você de que Deus existe. A Bíblia não gasta esse tempo. Você já percebeu que o primeiro versículo da Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é sensacional que a Bíblia não se preocupa? Ela já parte do pressuposto. Ela parte do pressuposto que Deus existe. Olha, a existência de Deus é o grande pressuposto bíblico. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela simplesmente assume a sua existência. Um fato incontestável, óbvio, que dispensa comprovação. A existência de Deus é também o grande pressuposto da teologia. Irmão, sabia que tem teólogo ateu? Eu outro dia descobri isso, né? Teólogo ateu é a autonegação de si mesmo. O cara estuda sobre Deus para negar Deus. Já percebeu uma coisa dessa? Por que é impossível negar a Deus? Você tem que estudar sobre Deus para tentar negá-lo, mas mesmo assim você não consegue. Olha, mas ao longo da história, filósofos, teólogos e cientistas têm debatido se seria possível termos certeza da existência ou inexistência de Deus. Será que só podemos aceitar que Deus existe pela fé pura? Ou existiriam argumentos racionais e evidências empíricas para termos fé racional em Deus? Irmãos, a gente tem fé, não tem? Os ateus também têm fé. Eles creem que urso nadando de boca aberta virou baleia, que dinossauro virou galinha, canário, que flutuações quânticas agindo no nada absoluto, que nada cria, criaram o universo. Sacani outro dia falou, foram as flutuações quânticas agindo no nada. Isso é ter fé, não é? Mas a sua fé é assim? Absolutamente não. A Bíblia diz que a nossa fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Pela fé entendemos. Percebeu como que é super legal ser cristão, irmão? É super legal crer na palavra de Deus. Por quê?
porque é uma fé totalmente alicerçada na razão. Então, se alguém perguntar para você, você crê em Deus? Você vai falar como eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza de que Ele existe. Por quê? Porque Deus é inegável, irrefutável. Deus é uma obrigatoriedade de lógica, de ciência, de teologia, de filosofia. Vamos então às top 10 evidências de que Deus existe? Está comigo? Vamos lá? Olha, vamos começar com a primeira. Vou começar com a filosofia. Aí você vai falar assim, mas professor, você é cientista. Tinha uma época que a Nina entrou naquela, né, Ninoca? Entrou naquela idade de perguntar tudo. Fala, pai, por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Aí uma vez eu não soube responder, ela falou, pai, você não sabe responder? Eu falei, filha, por que eu tenho que responder tudo? Ela falou assim, pai, porque você é um cientista. E a gente acha que a ciência responde tudo, mas não, a ciência é ótima para obter evidências, mas sem a filosofia, a gente não faz boa ciência. A filosofia é a mãe da ciência. Então eu quero começar com argumentos filosóficos. E o primeiro argumento que eu quero apresentar para vocês é o argumento ontológico. O que acontece com o argumento ontológico? Olha aí. Todos entendem que deve existir um ser superior. Portanto, é mais provável que esse ser Deus exista mesmo. Irmãos, fizeram uma pesquisa ao redor do mundo. A pergunta era, você crê em Deus? Vários e vários países participaram da pesquisa. Sabe quem chegou em primeiríssimo lugar? O Brasil. E qual foi a porcentagem de brasileiros que creem em Deus? 90% dos brasileiros creem em Deus. Amém, irmãos? Nessa nós vencemos. Primeiríssimo lugar. Agora, você acha que brasileiro crê em Deus porque brasileiro é ignorante, não estuda, não vê as coisas ao seu redor? Não, o brasileiro é muito esperto. Às vezes até esperto demais, não é? Dá uns PTs aí numas regras, não dá? Gente, chegamos em 150 anos de doutrinação nas nossas escolas, 150 anos de doutrinação na mídia, em todos os cantos e todos os lugares. A Veja te doutrinou na existência de Deus, você parou até de assinar, não foi? A Super Interessante, a Isto É, todo mundo nos doutrinando que Deus não existe, que é mais lei do que a lei da gravidade, a evolução, que nós somos amebas evoluídas. Faça uma pergunta, se Deus existe, todo mundo responde sim. Por quê? Porque as evidências estão em todos os cantos e todos os lugares. Você sabia que todas as crianças creem em Deus? Douglas X escreveu um livro do design inteligente, chama Undeniable. Fizeram pesquisas com crianças ao redor do mundo e todas as crianças, quando perguntadas se elas creem em Deus, elas dizem sim. Por quê? Porque criança é um pequeno cientista. Coloca o dedo na tomada, passa crendo elétron, sem tê-lo visto. Você também pôs, né? Quem pôs o dedo na tomada? Ô, Pentelho, levanta a mão, deixa eu ver. Eu também pus. Pôs, Hamilton, o dedo na tomada? A gente era um pouco mais raiz, né? Antes. A gente punha o dedo na tomada. Passamos a crer no elétron. E o pai, a criança chega para o pai e não pergunta, pai, o que fez tudo isso? A criança pergunta, pai, quem fez tudo isso? Ela vendo esse mundo lindo, maravilhoso, os céus cheios de estrelas, os peixes do mar, as aves dos céus, a terra, ele pergunta, pai, quem fez? Gente, todo mundo entende que há um Deus. Portanto, é mais provável que esse Deus, de fato, exista. O argumento ontológico. Mas tem um outro argumento bem legal, é o teleológico. Ao contrário do caos, há ordem, propósito, organização e harmonia, beleza, simetria e otimização no universo. Portanto, é mais provável que um organizador inteligente com propósito, Deus, exista. Gente, se fosse uma grande explosão que teria criado o universo seria como quarto de adolescente. Todo mundo tem um adolescente em casa? Nós temos 2 agora. O Nicolas chega em casa, vai jogando as roupas assim, vai pisando em cima. Não é, Niquinho? Gente, vai jogando para tudo quanto é lado. O Nicolas disse que a cama da Nina parece a caverna do dragão. Não é assim, Ninhoca, né? Você está arrumando bem. É mentira. Gente,
Mas a ordem, a simetria, a beleza, o universo é colorido, todo cheio de cores, as galáxias, as nebulosas maravilhosas, as estrelas todas coloridas de quase todas as cores, menos uma, qual? A verde. Por que não tem estrela verde, irmãos? Porque o Palmeiras não tem mundial, é claro. Essa é velha, hein? Você já devia conhecer, hein? Gente, a beleza, a simetria, a organização. Portanto, um organizador inteligente organizou as coisas. É muito mais provável. O argumento moral. Todos nós sabemos o que é certo e todos nós sabemos o que é errado. Desde pequenininho, você já sabe o que é certo e o que é errado, já começa a desobedecer a sua mãe. Não é assim? Você sabe que você fez coisa certa, você sabe que fez coisa errada. Por quê? Um ser moral nos fez. O argumento moral. É muito forte esse argumento. Agora, eu sou cientista, eu gosto mais do argumento cosmológico. O argumento cosmológico é absolutamente consistente, coerente, convincente. Não há efeito sem causa, concorda? Chegou lá na sua casa, a porta está arrombada, a geladeira está aberta, o cofre está aberto e levaram os seus dólares. Você liga para a polícia e fala, fui roubado, certo? Aí a polícia fala assim, como é que você tem certeza? Não pode ter sido uma alma penada? Não, você não está iludido? Eu falo, não, efeitos têm causas. Efeitos têm causas. A não ser a primeira causa não causada. Não há efeito maior que sua causa, portanto Deus existe. Irmãos, é o argumento da primeira causa não causada. Que os filósofos gregos... Milton, às vezes não vai. Quem é que controla? Agora vou. Pode passar manualmente, porque acho que o nosso... Isso. Olha lá, já vai o meu auxiliar para slides que não passam. Acho que passou agora. Gente, se você tem dúvidas sobre essa primeira causa não causada, assista essa palestra. Quem criou Deus está no meu canal do YouTube, também está na IPPTV. A palestra é sensacional, maravilhosa, super cheia de mega, super evidências, muito bem construída. Sabe por que a palestra é tão boa assim? Porque é minha. Maravilhosa. Quem criou Deus? Isso. Olha, a primeira causa não causada, os filósofos gregos já se reuniram há muito tempo. Quem foram os homens mais sábios e inteligentes que habitaram a Terra? Provavelmente, os filósofos gregos. Eles se sentaram e falaram assim, não há efeito sem causa. Toda causa tem que ser maior que o seu efeito. Há uma sequência de causas e efeitos no universo que não pode ser infinita. E ela teve que se iniciar com uma primeira causa não causada. Deus. Deus já foi uma conclusão dos filósofos gregos, a primeira causa não causada. A primeira causa não causada, segundo Aristóteles, era um motor imóvel, aquele que deu início a todos os movimentos. Gente, quem são os grandes filósofos? Karnal? Não. Pondé, apesar de ser o meu grande amigo? Não. Os filósofos gregos. E todos eles admitiram a inexistência, a necessidade absoluta de uma primeira causa não causada. Olha, eu uso esse slide, eu acho que é bem legalzinho. É uma sequência de dominós. E você vê o último dominó caindo na sua frente. O que você tem certeza absoluta? Alguém lá no início dessa sequência de dominós derrubou o primeiro, concorda? Mas quem criou Deus? Sabe por que eles querem uma explicação para quem criou Deus? Porque todo ateu acha que essa sequência de causas e efeitos é infinita. Não houve uma primeira causa. É uma sequência infinita de dominós, que nunca precisou se iniciar. Mas se estamos vendo o último dominó cair, alguém derrubou o primeiro. Sabe por quê? Porque se essa sequência fosse infinita, você precisaria de um tempo infinito para estar vendo o último dominó cair. Você precisaria de um número infinito de dominós e um número infinito de quedas de dominós para estar vendo o último dominó cair. Números infinitos existem? O infinito existe? Óbvio que não. O infinito é uma abstração matemática. Números infinitos simplesmente não existem. Se essa sequência fosse infinita, nós nunca estaríamos vendo o último dominó cair. Irmão, você é o último dominó que caiu.
nessa sequência. Você existe, não existe? Então alguém deu início a essa sequência. Os ateus disseram que foi o universo era eterno. Descobrimos que o universo está se desgastando pela segunda lei da termodinâmica, então o universo não pode ter sido eterno. E aí o que eles falam agora? Agora eu sou nada. Foi o sou nada que deu início. Flutuações quânticas. Outro dia o Sacani, num debate com um pastor cristão, que foi lá e apertou a mão dele e falou assim, brigadão, estamos juntos. Tô fora. E o Sacani disse, ora, foram as flutuações quânticas. Você acha que foi Deus? Eu acho que foram as flutuações quânticas, a primeira causa não causada. Flutuações quânticas agindo no nada, absolutamente impossível. O nada cria. Nem a mecânica quântica pode agir no nada, gente, no nada absoluto. Então, quem deu início à primeira queda? Deus, a primeira causa não causada. É de longe a melhor alternativa para a primeira causa não causada. Outro dia, num debate, o Pirula Sacani, os nossos filhos estão assistindo o Pirula e Sacani, sabia? E você está deixando. Não deixa não, irmão. Fala, não vai assistir isso daí. O gordinho é fofinho, mas não vai assistir. Esse cabeludo é fofinho, mas você não vai assistir. Eles são fofinhos, não são? Satanás usa os fofinhos. O Marcos é mais, né? Pedro, corta a orelha, né? Olha só, gente, Deus, a primeira causa não causada. Você existe. O Pirula outro dia disse o seguinte: até a primeira causa não causada, eu acho que ela foi causada. Pode, gente? Não, a primeira causa não causada não teve causa, ela iniciou todas as coisas, o nosso grande Deus. Então, conclusão, pela filosofia, se algo existe, algo imenso, extremamente inteligente, existe o universo e a vida, algo eterno, imaterial. Deus não poderia ser material, por quê? Senão ele estaria sujeito à segunda lei da termodinâmica, estaria se desgastando, se decompondo, olha só. Necessário e suficiente, todo-poderoso, precisa ter sempre existido para causar tudo. A primeira causa não causada, Deus. Irmãos, você é o último dominó da sequência. E essa sequência só poderia ter começado se um ser imaterial, atemporal, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, tivesse dado a partida, a primeira causa não causada. Mas há mais evidências? Gente, qual o Deus que você deve crer, então? Qual o Deus que você deve crer? Em Zeus? Olha lá, aquele ateu falou assim, olha, existe uma coleção imensa de deuses. Então, em qual Deus que eu devo crer? No único que matou a cobra, mostrou o pau, e a cobra morta. O único que se fez homem, Jesus Cristo, esteve entre nós, realizou milagres testemunhados e documentados para provar que ele era Deus. Jesus é uma figura histórica, mais histórica que Napoleão. Olha só, que César. Ele dividiu a história antes e depois de Cristo. E ele esteve entre nós e realizou milagres. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Que Deus é esse que poderia concorrer com o nosso Deus? Que Deus poderia concorrer com o nosso Deus? Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João 1,1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque todas as coisas foram feitas por eles e continuam sendo feitas por ele, porque ele é a primeira causa não causada, ele que deu início a todas as coisas. O crédito é dele. O crédito é dele. Eu e o Pai somos um. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou é o título que Deus usou para ele. Cristo se fez homem, esteve entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito bem,
Argumento legal. Irmãos, imagina que você chega perante um juiz e fala assim, olha, tem um cara aí dizendo que é Deus. Tem um cara aí dizendo que morreu e ressuscitou. Isso é impossível. Ele já cheirava mal. Estão mentindo. O juiz fala assim, tragam as testemunhas, então, que ele ressuscitou. Ah, já todas morreram. Ah, morreram de quê? Testemunhando que ele ressuscitou. Você é o juiz, o que você faria? Cara, o cara ressuscitou mesmo. Porque ninguém morre por uma mentira, concorda? Olha, gente, mesmo que a mentira te traga algum benefício, ninguém morre por uma mentira. Por quê? Porque você estava morto. Como é que você vai se beneficiar dessa mentira? Agora, se é uma mentira super mega mentirosa, talvez até você morra por ela, tá? Seus parentes se beneficiarão dela, seus filhos. Mas quando você sabe que a mentira é mentirosa, você não morre por ela, certo? Não há como se imaginar que vários e vários discípulos e apóstolos de Cristo morreram mortos e mortes terríveis. Diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Por que eles foram crucificados? Por que eles foram mortos? Porque eles testificaram que Jesus ressuscitou. Chegavam para ele e falavam assim, cara, é só falar que é mentira, que Jesus ressuscitou, essa bobagem aí que vocês estão propagando, que você está livre. Inclusive, vamos dar aí uma pensão vitalícia para você. Uma Bolsa Família, bem grandona. Não foi? Mais ou menos assim. E o que eles falaram? Não, pode matar. Gente, a ressurreição de Cristo é um evento que, do ponto de vista legal, irrefutável. Jesus, de fato, ressuscitou. O argumento legal. Agora, vamos passar para as evidências científicas? Irmãos, uma das grandes evidências, tem várias, eu poderia falar aqui por horas e horas e horas e horas e horas de argumentos científicos, mas quero falar sobre o universo é colorido. Aí você vai falar, mas professor, o universo colorido, que coisa boba, tudo é colorido mesmo, não é? Irmãos, cor existe? Não, a cor não existe. Por que a gente vê o mundo todo colorido? Porque uma faixa específica da radiação eletromagnética, que nós chamamos de colorida, quando bate nos nossos olhos, nós temos 3 cones, verde, vermelho e azul. E quando essa radiação bate nesses nossos olhos, nessa faixa de verde, vermelho e azul, os nossos olhos criam uma corrente elétrica que manda para o nosso cérebro. O nosso cérebro, quando recebe essa corrente elétrica específica, transforma aquela imagem numa imagem colorida. Então, a cor, na realidade, é uma ilusão, ela só existe na sua mente. Agora, por que a sua mente detecta o universo colorido? Porque o show é para você. A Bíblia diz que os céus anunciam, proclamam, exaltam a glória de Deus. Anuncia a obra das suas mãos. E o nosso Deus quis que a sua obra aparecesse nas nossas mentes como uma obra de arte absolutamente magnífica. É uma tela de um grande artista, colorida. A cor só existe nos nossos cérebros, com os nossos detectores RGB. Diz que cachorro não enxerga colorido, gato também não, é tons de cinza. 40 tons de cinza. Ah, riu, né, irmã? Assistiu o filme, né? Eu assisti um pedacinho também. Gente, tudo colorido. Nós enxergamos com os nossos olhos 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Por quê? Porque o show é para nós, para mim e para você. Incrível, não é? Olha aí, cada coisa maravilhosa. As estrelas, as galáxias, as nebulosas, todas coloridas. O visível é uma faixa extremamente fina da radiação eletromagnética, mas é exatamente essa faixa que o Sol emite. Vermelho, verde e azul. Agora, quando a luz do Sol bate nos nossos detectores, Deus programou nossos olhos para enxergar como uma luz brilhante, branca, para que o mundo não fosse saturado. Já pensou se o mundo fosse inteirinho verde? Que absurdo, irmãos. Se fosse vermelho, uau, pior ainda. Se fosse azul, tudo azul. Não, ele é todo colorido, 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Incrível, uma faixa extremamente curta. Os nossos detectores RGB, que mandam o sinal para o cérebro e constroem no nosso cérebro uma imagem colorida.
A beleza no universo, irmão. Segundo Darwin, todos nós deveríamos ser horrorosos, feio pra caramba, para fazer um barulhão assim. Quer que eu repita o barulho? Para espantar os animais. É a sobrevivência. Agora, a beleza no mundo. Mano, sorria. Olha que sorriso lindo, maravilhoso. Aquele ali nem tanto, né? A esposa ficou bem melhor. Gente, usamos 26 músculos das nossas faces para sorrir. Só os humanos que sorriem. O chimpanzé faz assim e não sorria, não, gente. Não é? Compomos melodias. Ariano Suassuna pegou um prendedor e falou assim, ó, tá vendo? Aperta, abre, solta, fecha. Nem citarei a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpanzés. Nem se a mãe do Papa tentar me convencer que eu sou parente de chimpanzé, eu não creria nisso. A beleza, nós compomos melodias, nós sorrimos, as coisas são belas. É um extra, é um plus. Não haveria necessidade. Os pavões são atraídos pelas fêmeas, pelas suas as cores. Não, a fêmea não dá bola para a cor, ela quer saber se ele canta bem, se ele sustenta bem as suas penas, se ele tem uma boa cantada. Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Não é, Hamilton Carlos? Não é nosso caso, né, linda? Que eu sou lindo, não sou... Você também. Gente, esse é o pato mandarim. Pode, gente? Pode. Um processo natural não guiado, acéfalo despropositado, portanto burro, criou uma obra dessa. Olha, o pato mandarim. Você ficou indesculpável agora, não ficou? Quem somos nós para negar que foi Deus que fez? Olha, o próximo, dá uma olhada. As flores, para não dizer que eu não falei das flores. Gente, mas dá uma olhada na próxima. Quando Deus faz bonito, Ele faz bonito. Mas quando Ele faz feio, hein, gente? É que nem aquele seu amigo. Ele é tão feinho, tão feinho, tão feinho, que você até acha ele bonitinho, não é? De tão feio que ele é. Gente, olha esse... Deus acordou irado esse dia, nunca acordou? Ele fala, hoje eu vou fazer um bicho feio, para contrastar com as coisas bonitas que eu fiz. Olha os dentes dele, cara, ele é maravilhoso, eu acho ele lindo. Aí ele pôs uma lanterninha de LED para ele pescar nas profundezas do mar. Caramba, caramba. Gente, está Procurando Nemo, né? Essa é uma das caricaturas do livro que eu fiz. Muito bem, olha o próximo. Tem flor, passarinho, macaco prego, bailarina, caveira. Tem flor... Darth Vader. Deus é ou não é? Muito bem-humorado. A Bíblia diz que quando negam, os ateus falam que Deus não existe, Deus faz o quê? Ele ri, ele sorri, ele faz como eu estou fazendo agora. Eles não creem em mim. Que é isso, gente? Que é isso? Aí ele faz um bicho desse, uma planta dessa para... mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus. E foi Ele que tudo fez, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Gente, tem uma palestra sensacional do Rodrigo Pena Firme sobre a beleza no meu canal, na IPPTV, assistam, bem legal, viu, gente? Os pássaros insanos, Jó 12, de 7 a 9, diz assim, pergunte, porém, aos pássaros dos céus, aos peixes do mar, à terra, quem de todos eles ignora que foi o Senhor que os fez? Gente, sabe esse pássaro aqui? Esse pássaro aqui é o andorinhão negro, o martim pescador e o falcão peregrino. Martim pescador, quando ele vai pescar, o seu bico perfura a água e não mexe com a superfície da água, apesar da tensão superficial e as ligações de hidrogênio. Quem estudou química sabe disso. Ele vai lá no fundo e pega o peixe. Eu brinco, o peixe está lá de boa, de repente, pum, estou na glória. Ele chama um anjinho e fala, cara, o que aconteceu? O martim pescador te pegou, você não percebeu? Não percebi nada. Que bom, já estou na glória mesmo. Nem doeu. Esse andorinhão negro, ele viaja por 10 meses sem pousar.
Ele dorme com metade do seu cérebro para descansar metade um dos hemisférios, acorda, dorme com a outra, 24 horas prestando atenção em tudo. Eu digo que as mulheres também adorariam esse upgrade, não? 24 horas tomando conta de tudo, assim, ao redor. Gente, o falcão peregrino, 370, 380 quilômetros por hora. Seu carro lá, você acelera, né? Seu filho fica, vai pai, passa. Não é, Nicolas? Passa pai, passa. E você... 120, 130, 140, 370 por hora. Por quê? Porque ele é Deus. Não é assim? Olha aqui esses pássaros maravilhosos. Por que a gente voa? Porque a gente copiou os pássaros. A gente não paga royalties para Deus, mas a gente copia tudo que Ele fez. A gente só voa porque copiou os pássaros. E só pousa porque copiou as álulas das águias. Quando os flaps lá da asa, quando vai pousar o avião, se mexem, o que você deve fazer? Senhor, agradeço o seu invento. As álulas das águias estão pousando suavemente só porque copiamos a sua obra, Senhor, a criação de Deus. Irmãos, não usa a palavra natureza não existe. O que existe? A criação de Deus. Maravilhoso, não é? Para onde eu devo apontar, Hamilton? Já nem sei mais. Por aí, né? Tá. Ó. Acho que você vai ter que trocar para mim. Você fica aí? Bora. Fica aí, que agora nós vamos ter que trocar rápido. Gente, olha esse andirão preto. Olha ele voando. Ele se guia pelo campo magnético da Terra. Sensacional. Próximo. Isso. Agora acho que vou me livrar desse. Gente, quem nasce mais, meninos ou meninas? Meninas, certo? Claro que são as meninas, certo? Errado. 52 a 48. 4% a mais de meninos nascem na Terra desde que se começou a medir essa proporção. E nunca mudou. Agora, os meninos morrem mais, certo? Obviamente. Olha, se tem um perigo, você tem um homem, uma mulher e uma criança, um perigo se aproxima, o que acontece? Aumenta a adrenalina do homem, o cabeção vai para cima. A mulher mais esperta pega a criança, fica com medo e recua. Então os homens morrem mais. Já viu esses vídeos por aí, né? Homens morrem mais. Portanto, quando chega na idade PC, que idade é essa, irmãos? Pé na cova? Tem mais mulheres no mundo. Olha, se nascem mais homens, se os homens morrem mais, as mulheres predominam na velhice, em que ponto, em que idade as duas populações na Terra se equivalem? 20 a 25 anos. Deus é bom demais, né? Garoto, você está procurando a sua? Está por aí. Menina, está procurando o seu? Ele está por aí. Deus calibrou direitinho para ficar a mesma população de homens e mulheres. Ó, o próximo. É a antevidência casamenteira. Então, se você não achou, é culpa sua, não de Deus. Peça que Deus vai mostrar a sua. Próximo. Ó, gente, qual é o melhor material do mundo? É o nylon. Mas não o nylon que costura as nossas cirurgias, que é super sensacional. Mas o nylon de Deus, as proteínas. O fio mais resistente do mundo é o fio das aranhas. Uma teia de aranha, uma corda de teia de aranha levanta o Antonov carregado. Não é à toa que o super-herói da Marvel, o Homem-Aranha, usa teias de aranha. O que são teias de aranha? Obras de um super-herói. Deus. Próximo. Gente, olha isso aí. Isso é uma aranha. Pode. Olha o próximo. Esse aqui é um peixe insano. Eu chamo de kamikazes dos mares. Tem um peixe que é o lábios doce, o vermelhinho, que tem dentes. Agora, não dá para escovar dente no fundo do mar, certo? Escovinha, pasta. O que Deus fez? O vermelhinho se aproxima de um coral, ele abre a boca e lá vem o kamikaze dos mares. Ele entra dentro da boca do peixe e começa a escovar os seus dentes. Pode uma coisa dessa, irmãos? Um grande Deus providenciou até a escova de dente
para o peixe dentro dos mares. Agora, como pode agora um predador, tendo a presa dentro da sua boca, não comê-lo? Por uma vantagem futura que ele simplesmente desconhece. Instinto, obra do nosso grande Deus. Próximo. Gente, está lá no meu livro, Duelo Científico do Século, uma explicação melhor sobre isso. Próximo. Gente, o ovo. Outro dia perguntaram para um rapaz, qual é a obra de maior tecnologia no mundo? Ele disse, o ovo. O que acontece com o ovo? Gente, está o ovo lá, separado da mãe, o pintinho está dentro daquele ovo, parece um caixão de defunto, certo? Como é que ele respira lá dentro? Ele fica 21 dias lá preso dentro desse invólucro, totalmente blindado, tá certo? E como é que ele respira? Como é que ele consegue oxigênio? Primeiro, como é que ele consegue alimento? O ovo é o melhor alimento do mundo. Disseram que a gente comesse muito ovo, ficava com colesterol alto. Certo ou errado? Mentira. Obviamente, se você comer 500 ovos por dia, deve dar algum problema. Até tomar muita água dá problema, viu, irmãos? Mas o ovo é o melhor alimento. Tudo que o pintinho precisa está lá dentro. Agora, e o oxigênio? Você sabia? Olha o próximo. Sabia que o ovo é todo furadinho? Todo furadinho. Microfuros permitem a entrada do oxigênio e a saída do CO2. Olha que sensacional. Barra água, inclusive. Quando o pintinho vai nascer, cresce um bico durinho para ele poder quebrar a casca. Ele começa a se mexer, a mãe percebe que ele vai nascer, começa a ajudar. A mãe vira o ovo. Esquenta e esfria, que nem um frango no domingo, não é? Para esquentar dos dois lados. Quando ele começa a nascer, ele começa a cortar o ovo, corta assim certinho, uma circunferência certinha. Ele fica cansado, tem uma reserva de oxigênio dentro do ovo que ele fura, respira e pá, quebra o ovo e nasce. Sensacional! Obra do nosso grande Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém, glória. Glória ao nosso grande Deus. Próximo. Agora, não sei se já acabou meu tempo, mas o Hamilton vai me dar uns minutinhos extra, né, Hamilton? Falou que sim, 3 horas a mais, ele acabou me... O almoço hoje foi para o espaço, irmãos. Gente, a prova definitiva de que há um Deus. A NASA, a grande amiga do criacionismo, sem querer, mas ela é. Toda vez que ela lança uma sonda para o espaço, elas quebram a cara e confirmam a palavra de Deus. A NASA lançou o telescópio Hubble. E o que aconteceu com o telescópio Hubble? O Robert Williams, o presidente, o diretor do programa Hubble, tinha 100 horas do telescópio. Ele disse assim, aponta para um ponto escuro do universo, desvia de fontes próximas de luz, que eu quero pegar uma luz que supostamente viajou por bilhões de anos, está chegando agora na Terra, trazendo imagens do início do universo. Aí chegaram para ele, próximo, e falaram assim, Robert Williams, não faça isso. Porque o modelo diz que da onde essa foto virar, daquela seta vermelha, não vai ter nada no universo. O universo está saindo da sua era das trevas. Não tem galáxia, não tem estrela, a foto vira negra, sem nada na foto, no máximo uma protogaláxia. Proto é fake, viu, gente? Tudo que é proto é fake. Protocélula, protogaláxia. Por quê? Porque Deus fez e viu que era tudo muito bom. Aí ele falou assim, você vai perder seu tempo. O Robert Williams falou assim, vou pagar para ver. E o que aconteceu? Próximo, professor Adalto Lourenço, antes da foto sair, disse, olha só, o maior brasileiro de todos os tempos, disse o seguinte, essa foto mostrará estruturas completas, complexas e perfeitamente funcionais. O universo virá pronto nessa foto. Por quê? Porque ele bebeu da palavra de Deus. Salmos 33, 9 diz, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. E ele disse, quais serão as reações dos cosmólogos naturalistas? Impressionante, inesperado, um desastre para o modelo. Teremos que reescrever todos os livros de astronomia e cosmologia. A foto chegou e o que aconteceu? Bingo! A foto mais espetacular da história da ciência, vocês estão vendo ali, essa foto chama Hubble Deep Field. O universo profundo de Hubble.
O que é que nós estamos vendo aí? O universo plenamente formado, estruturado, todos os elementos químicos já estão lá, tem água, tem hidrogênio, tem hélio, tem ferro. Todas as estrelas já estão lá, todos os diferentes tipos de galáxias, espirais, elípticas, esféricas. Só não tem protogaláxia, só não tem idade das trevas. Olha só, o universo veio absolutamente prontinho e igualzinho ao universo que nós vemos nos céus hoje. Significa que o universo é jovem, absolutamente jovem, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles, no 7º descansou. A cronologia, a genealogia de Gênesis nos permite calcular que estamos na terra há 6.000 anos, aproximadamente. As fotos comprovaram o que as nossas professorinhas da EBD sempre anunciaram. O professor Adalto Lourenço venceu? Venceu. Mas ele venceu porque ele bebeu da palavra de Deus. Amém, irmãos? As professorinhas da IBD sempre anunciaram que em 6 dias... Eu sentava lá na primeira igreja batista de Campinas, naquelas cadeirinhas, ainda no centro de Campinas, e a minha professorinha chegou: Marquinhos, você foi feito pronto por um grande Deus, em 6 dias, há 6 anos, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Quem venceu, irmãos? A minha professorinha da IBD. Irmã, venceu. Professor Adalto Lourenço venceu, a palavra de Deus venceu. Mas aí a NASA falou assim: vou lançar um outro telescópio, o James Webb, vai ainda mais profundo, agora ele vai achar as protogaláxias. A foto veio e, bingo, igualzinha. Temos 2 fotos e contra fotos não há argumento. Irmãos, Sacani e Pirula marcaram um retorno para o debate, porque o primeiro debate foi feito ainda no início das fotos, e eles correram, fugiram, não querem mais debater. Por quê? Porque depois de 1 ano, quase 2 agora, são 3 anos das fotos, cada vez mais as fotos confirmam que o universo foi feito pronto, há 6.000 anos, por um grande Deus. Bora, olha, esse professor da Universidade de Yale disse o seguinte: essas fotos mostram que você passa do nada para essas galáxias, ou esse universo totalmente formado num piscar de olhos. Como Deus fez o universo? Num piscar dos seus olhos. A Bíblia diz que Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Ele disse: haja e houve. É nesse Deus que você crê, irmão? Amém? É nesse Deus que eu creio. Ele chegou para Lázaro e falou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Haja vinho e houve vinho. Águas, me obedeçam, ondas, me obedeçam, andarei sobre as águas, para vocês terem certeza que as forças naturais me obedecem, estão subjugadas a mim. Não foi assim? Amém? Bom, essa é a minha família linda, maravilhosa. Próximo. Conclusão: Deus existe, gente? Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido pelas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Terminar aqui. Irmãos, há um Deus? Ele existe? Não, Ele é. E as evidências são avassaladoras. Irmão, você crê em Deus? Diga que não mais. Você tem certeza que Ele existe, certo? A gente crê que Ele voltará, que andaremos em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus, na Jerusalém Celestial. Por que que nós cremos que Ele voltará? Porque Ele deu provas, enquanto Ele estava aqui, de que Ele era Deus. A gente sabe que há um Deus. E esse Deus é digno de toda a confiança. Pela sua palavra, levanta a Bíblia de novo aí, irmãos. Levanta aí, bem alto, segura ela bem alta. Porque essa palavra é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. Então, a esse Deus, invisível, mais real, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, exibido, exagerado, muito bem humorado, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Quem sou eu para duvidar de Deus? Amém?
que possamos proclamar essa verdade ao mundo. Há um Deus que todas as coisas fez, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então a Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.